Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Estrela Matutina, Marielza Descarte. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Boa noite, meus irmãos em Cristo. A leitura da página de hoje, de preparação para nosso estudo da noite de sexta-feira, é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. E o nome do texto do nosso estudo é Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação.
Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova. Compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Muita paz a todos, meus irmãos. Que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento até a Deus e a Jesus, ao mentor espiritual da casa de Isaac Lima, nosso patrono Isaac Lima, a legião de benfeitores que integram aquela casa de amor, de caridade, que nós possamos nesse momento, com o coração asserenado, depois dessa página de amor que o Evangelho de Jesus nos traz, dizermos assim: querido e amado Mestre Jesus, médico de nossas almas, aqui estamos, Senhor, para te ofertar o que há de mais puro no teu Evangelho, que é a tua palavra bendita. Esperamos todos nós que quando sairmos daqui, saibamos cada palavra dentro do nosso coração e dentro das nossas mentes, e poder, depois dessa palestra que vamos escutar na noite de hoje, levar cada palavra em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos ser um pouquinho melhor. Envolve, Senhor, a todos os que estão aqui, ouvindo a tua palavra. Envolve o nosso palestrante, que na noite de hoje irá fazer a palestra e irá, no decorrer do tempo, explicar para todos nós, como sempre faz. Que nós possamos também, Senhor, pedir por todo aquele que está em leitos de hospitais, em casas de hanseníase, em casas de saúde ou em seus próprios lares, padecendo de um mal qualquer. A todo aquele, Senhor,
que deixa cair uma lágrima de angústia, de desespero. Fortalece-os, Senhor, com a tua luz e a tua misericórdia. Que todos nós, na noite de hoje, possamos sair daqui, dessa palestra virtual, um pouquinho melhor e sabendo um pouco mais das tuas palavras, do teu evangelho bendito. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que possamos dar por iniciada a palestra da noite de hoje, de sexta-feira dessa reunião doutrinária, que tanto nos esclarece e que tanto nos ensina. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Boa noite, caras companheiras, caros companheiros do Centro Espírita Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente entre nós, que nós possamos aproveitar bastante essa noite, contando com o auxílio, o amparo da espiritualidade benfeitora e amiga, a nos guiar para que possamos fazer um estudo o mais objetivo possível e que atenda às expectativas do esclarecimento à luz da doutrina espírita. Então, que nós possamos conduzir esse estudo da melhor forma possível. O tema que nós vamos desenvolver na noite de hoje ele se fundamenta na parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela está no Evangelho de Lucas, está no capítulo 15 e vai do versículo 11 ao versículo 16. Então, nós encontramos também a parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas. Essa parábola é uma das mais interessantes que fizeram parte do repertório do Mestre Jesus na sua caminhada educativa, quando ele ensinava para a multidão. Então, essa parábola ela fez parte do repertório de Jesus também e é uma das mais interessantes porque dividia opiniões por conta do seu conteúdo, né, de toda a sua trama, da toda a trama apresentada. E nesse mês que a sociedade se dedica a homenagear os pais, vale lembrar essa parábola aqui do filho pródigo, porque apesar do nome ser a parábola do filho pródigo, nós temos o pai com um papel de destaque. O personagem pai dessa história que Jesus conta, ele vai ter tanto destaque porque ele dá o norte à história em determinados momentos. A sua atitude, a sua decisão vão norteando a história, tá? E ao longo do tempo, as pessoas que leram, que ouviram a parábola, sempre ficaram divididas, não entendendo muito bem a atitude do pai, condenando o filho e por aí vai, tá? Nós sabemos que o projeto educacional de Jesus, para a grande massa, era fundamentado nas parábolas, que era uma ferramenta de muito valor, uma ferramenta maravilhosa para atingir o coração daqueles que se reuniam em torno de Jesus, daqueles que ainda não estavam aptos, que não estavam habilitados a entender, como ele mesmo se coloca para os apóstolos, quando questionado sobre a sua... por que ele ensinava para a multidão através de parábolas, parecia que estava falando para crianças, e Jesus esclareceu aos apóstolos que
era mesmo por aí, porque aquela multidão ainda não estava apta, como eles, os apóstolos, estavam, para receber aqueles ensinamentos de Jesus. Então, a parábola era realmente uma ferramenta de grande valor ali naquele momento, tá? Então, para começar, nós vamos ler a parábola na íntegra para que possamos dar continuidade a esse estudo. Então, a parábola começa assim. E disse, e aí é Jesus contando, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E o rapaz começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejando encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, foi ter com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Muito bem. Então, nós temos aí a nossa historinha completa, tá? Então, vamos lá. Quando Jesus ensinava por parábolas, ele tinha um objetivo, ele buscava atingir o coração daquelas pessoas. Lembra, as pessoas que não estavam aptas, não estavam ainda habilitadas para entender aqueles ensinamentos mais profundos a respeito do reino dos céus.
Então Jesus buscava as parábolas, ensinava por parábolas para atingir o coração daquelas pessoas. Então o que ele fazia? Ele buscava aproximar a narrativa da vivência daquele povo, ou seja, do que aquele povo conhecia, tá? Então, na parábola do filho pródigo, nós temos a seguinte situação: pai divide os bens porque o filho pede. Ora, essa situação para aquele povo causava estranheza. Por quê? Porque aquela sociedade, aquelas pequenas comunidades, elas viviam, né, elas se mantinham fortalecidas economicamente por conta dessa união familiar, por conta do trabalho familiar. Então, os filhos ajudavam os pais, geralmente se casavam e moravam ou todos juntos, ou nas tendas próximas, tá? E como não havia nenhum suporte para o futuro, era muito importante que a família se mantivesse unida, trabalhando unida para garantir tanto aquela subsistência no presente, quanto garantir o seu futuro. Então isso era muito importante, que aquela união familiar proporcionasse a segurança para aquelas pessoas. Então, um filho jovem pedir para que o pai dividisse a herança e para que ele pudesse partir, causava estranheza, ia ser um escândalo para aquelas pessoas, porque aquilo de que elas precisavam era de todos juntos, do fortalecimento da família. E aí, esse filho interfere nessa situação que já está toda harmoniosa, toda certinha, toda ajeitada, tá? Então, um filho com esse pedido, ele provoca uma situação, ele quebra essa situação harmoniosa familiar. Então, isso seria, assim, um escândalo e uma grande demonstração de ingratidão do filho. Uma quebra daquela lei social. Então, nessa narrativa, Jesus busca apresentar para aquela multidão coisas que eles vivenciavam, coisas que eles viam de perto. Como se não bastasse essa atitude do filho, assim, ser escandalosa, provocar indignação, temos a atitude do pai, que se apresenta como um homem à frente do seu tempo, diferente, despojado, desligado de qualquer sentimento de posse. Tanto posse dos seus bens materiais, quanto aquela posse do seu filho, quanto ao sentimento de posse em relação ao seu filho. Ele entende, naquele momento, que aquilo é muito natural e que o filho podia perfeitamente fazer essa escolha. O pai também quebra uma situação já estabelecida, o que causa revolta, estranheza no filho mais velho, causa toda uma indignação, tá? Então, as pessoas tendem a entender que naquela narrativa o filho foi muito ingrato com seu pai. E o pai, por sua vez, se afasta daquele modelo do líder familiar, daquele que controla toda a situação. Ele abre mão disso e deixa que o filho faça a sua escolha, reparte. Ele tem outro filho, não deixa o outro filho sem nada,
né? Ele reparte. E aí, nós temos um comportamento do filho pródigo que era assim, inquieto. Ele ansiava, ele desejava novas experiências, coisas diferentes, longe da sua família, coisas que saciassem a sua curiosidade. Ele queria viver de uma outra forma. E o que a parábola nos mostra também é que ele não queria ter aquele compromisso com o trabalho da fazenda, né, o trabalho das terras do seu pai, aquele trabalho que possivelmente ele achava enfadonho, né? A parábola nos mostra isso, como ele gastou esse dinheiro, né? Inconsequentemente, ele gastou de qualquer forma e não se preocupou em ganhar mais, guardar para o futuro, não. A ideia não era essa, a ideia era viver, se aventurar de outras formas. Ele queria administrar a sua própria vida. E sabemos que ele administrou mal. E o pai, que era um homem compreensivo, parecia ser um homem sábio, entendia que o filho estava, né, precisando de novas, ele ansiava, desejava novas experiências, e ele achou que aquilo fosse natural, né? Ele conhecia seu filho. E mesmo ele, conhecendo seu filho e desconfiando, ou já sabendo mesmo que o seu filho era inábil para gerenciar a própria vida, para administrar a própria vida, ele permitiu que o filho fizesse essa escolha, que ele partisse, que ele fosse adiante. Ele não se opôs ao pedido do filho. Porque, na realidade, esse pai sábio entendia que tudo aquilo resultaria num grande aprendizado. Muito bem. E assim era esse pai da parábola, sábio, bom, justo, compreensivo. Por isso ele chama tanto a atenção na parábola. Ele chama atenção, bastante atenção, por conta do seu comportamento. E o filho pródigo, bem diz a parábola, né? Bem diz esse adjetivo mesmo, pródigo. O pródigo é aquele que esbanja, o perdulário, o gastador. Ele vai gastando além das suas posses, além daquilo que ele pode. Foi exatamente isso que o filho pródigo fez. Ele agiu dessa forma, gastou inconsequentemente, gastou da forma dissoluta, de forma dissoluta, como dizemos, né? Ele não estava nem aí, ele foi e gastou. E aí, o que aconteceu? Ele experimentou tudo o que o mundo dos prazeres, tudo que ele podia comprar no mundo dos prazeres. Ele queria aquelas experiências prazerosas. Então, ele comprava os prazeres. Até que, tendo gastado tudo, não tinha mais como comprar os prazeres de toda a ordem. Os prazeres escassearam, né? E eles, não tendo mais nada para dar, os prazeres se esgotaram. E aí, o pródigo, ele transita de uma forma assim, veloz, de um extremo ao outro. Ele transita do prazer à dor. E ele precisava disso. Isso aí fazia parte, isso fez parte do amadurecimento do filho pródigo. Ele viveu a dor, ele se nutriu da dor, ele conheceu a dor na intimidade, né? E foi essa dor que proporcionou a ele uma maturidade
emocional, uma maturidade espiritual, que esse é o encaminhamento, né? Ele passa, ele gasta, né, tudo que ele tem da forma mais inconsequente possível. E aí ele sofre as consequências das suas atitudes. Ele agiu, né, e houve a reação de encontro a ele, né? E aí, quando ele se encontra na pior situação possível, ele pede emprego, ele vive a escassez do lugar onde ele está morando, ele quer comer a comida dos porcos. Existe o momento da tomada de consciência. Acontece esse momento da tomada de consciência quando ele compara o seu momento, o momento que ele está vivendo, com a vida que ele tinha antes. Com a vida que ele conheceu dos empregados de seu pai. Qualquer empregado de seu pai tinha mais fartura do que ele estava tendo naquele momento. Então é o momento de tomada de consciência do filho pródigo. Nesse momento que ele cai em si, a partir dessa reflexão que ele faz, o mesmo temperamento inquieto que ele tinha, dinâmico, que o motivou a sair de casa, aquela determinação, eu quero sair, divide, né? Me dá a minha parte dos bens, eu vou sair, vou me aventurar. Esse mesmo dinamismo, essa mesma inquietude que o motivou a sair de casa, também o motivou a voltar. Ele não foi motivado a voltar para casa porque ele estava com medo da situação que ele estava vivendo. Ele reflete sobre a situação que ele estava vivendo. E aí ele consegue fazer uma comparação entre esses dois momentos que ele está vivendo, o momento que ele vivia antes na casa de seu pai e o momento que ele vive agora, e por que ele chegou a viver, né? Chegou a vivenciar esse momento. Então, essa mesma inquietude o encoraja a voltar para casa, encoraja, né? Então ele de forma corajosa decide, vou falar com meu pai, vou pedir perdão e nem penso em ter o meu lugar de filho de volta. Vou pedir para o meu pai que me faça de empregado naquela fazenda, porque eu sei que lá vai ser melhor do que aqui. Então ele tinha já a consciência, né, a partir da reflexão que ele fez, que a situação dele, que ele poderia não ser aceito pelo pai como filho. E mesmo assim ele toma coragem e vai. Então esse retorno do filho pródigo para casa, ele representa a tentativa de restabelecimento da ordem, vamos dizer, que ele transgrediu. Então, o restabelecimento da saúde física dele, o restabelecimento da saúde emocional, moral, espiritual. Esse retorno está representando isso, né? E esse retorno conta com o sentimento nobre do seu pai, que é o sentimento de compaixão. O pai se compadece dele. Isso é um sentimento de alta nobreza. Então, o retorno conta com a compreensão do pai, com o sentimento nobre de compaixão, de misericórdia pelo seu filho, um amor acima de qualquer coisa, incondicional, e
conta também, ele vai bater de frente com a incompreensão do irmão, do filho mais velho, né? Que não consegue alcançar a atitude magnânima do seu pai. Não consegue. Então, o mais velho esteve junto do pai, e é isso que na parábola ele fala com o pai, ele reclama, né? Ele esteve com o pai o tempo todo e não admitia que o irmão fosse contemplado com aquelas regalias, já que ele dizia que não teve regalias, né? Que o irmão esbanjou irresponsavelmente todos os seus bens, tudo que tinha, rompeu com a família, e o pai o aceita de volta. O filho mais velho não consegue compreender. E aí, durante bastante tempo, o que acontece? As pessoas ouvem a parábola do filho pródigo e aí tomam um partido, né? E aí um torce para o filho pródigo, o outro torce para o irmão mais velho, não entendendo a atitude do pai. Nessa parábola, nós podemos identificar o filho pródigo como assim, na figura de qualquer um de nós, durante as nossas vidas passadas, né? Qualquer um de nós que já fomos e ainda somos, né? Muitos de nós, inquietos, rebeldes, voluntariosos, e que usamos o nosso livre-arbítrio contra nós mesmos, fazendo as escolhas erradas, nos demorando na dor, afastados de Deus. Então, o filho pródigo representa todos nós ao longo do tempo das nossas vidas, das nossas encarnações, rebeldes, inquietos, com o caminho do bem ali sendo mostrado para nós, mas nós decidimos fazer, né, trilhar o caminho em outra direção. E aí trabalhamos com sofremos a consequência dessa nossa escolha. Então, o filho pródigo nada mais é do que, né, todos nós nos identificamos, podemos nos identificar com o filho pródigo, sabendo, né, em que situação estamos, na nossa situação atual e a nossa vida atual, né? O pai vai representar Deus, que acolhe todos os seus filhos com compaixão, com misericórdia, né? Que é magnânimo, não nos condena e sim nos dá a oportunidade de retorno. O que é a reencarnação? É essa oportunidade de retorno para todos nós. É a reencarnação, é a misericórdia de Deus. É a prova assim, contundente da misericórdia divina. Então, Deus nos dá a oportunidade, o Pai nos dá a oportunidade de retomar a caminhada rumo ao progresso. O pai da narrativa, da parábola, ele manda dar a melhor roupa para o filho, ele manda colocar um anel no seu dedo, ele manda calçar as sandálias no filho, manda matar o bezerro cevado, aquele bezerro que estava sendo cuidadinho, sendo engordado, ou para venda, ou para abastecer toda aquela comunidade, ou a família, né, ou a comunidade, estava sendo preparadinho, cevado, bonitinho. Ele manda matar aquele bezerro para comemorar. E imagina o que era isso. Precisava ser um momento especialíssimo, precisava ser um momento incomparável. Mas o pai manda matar o bezerro cevado para comemorar o quê? O retorno do seu filho, são e salvo.
tá? Então, essa comemoração, né? Deus comemora sempre a nossa volta, a nossa saída do caminho equivocado, do caminho errado, da dor, a saída da dor, porque não reencarnamos para sofrer, reencarnamos para aprender, tá? Sofrer é uma outra história, tá de acordo com com o nosso entendimento também das situações que passamos, tá? Então, quando o pai manda dar a melhor roupa para o seu filho que retorna, Deus também faz isso conosco. Ele nos dá a melhor roupa, o melhor corpo, para retomarmos a nossa caminhada rumo ao progresso. Então, a reencarnação, a misericórdia divina, e reencarnando no corpo que seja, com as falhas que tenha, com os defeitos que tenha, com as limitações, com as dificuldades, com a cor que tenha, com o tamanho que tenha, com as doenças, tudo, né? É o melhor corpo para nós vivermos a nossa vida. Então, é a nossa melhor roupa. O Pai nos oferece a melhor roupa. O Pai manda colocar o anel na mão do seu filho, é uma joia que sela um compromisso. E aí, Deus nos dá essa joia, que é a lei de amor. Nos mostra isso, nos dá isso, coloca isso em nossas mãos. Calça as sandálias nos nossos pés, nos dá esse suporte para a caminhada, para que nós não nos machuquemos mais do que precisamos, mais do que necessitamos. E comemora conosco toda vez que nos projetamos para o bem, que nos projetamos para o alto, que nos projetamos para o progresso. E também podemos reconhecer, esse é o pai, né? Do filho pródigo, o pai e o filho mais velho. O filho mais velho, também nós podemos nos reconhecer nele. Tá? Também nós podemos nos reconhecer no filho mais velho. Como? O filho mais velho era aquele que achava que estava fazendo tudo certo. Ele achava que estava fazendo tudo certo. Ele mantinha o seu compromisso familiar ao lado do pai, trabalhava com o pai, servia ao pai também. Se achava isento das falhas, isento dos erros, só porque ele seguia a ordem estabelecida. Então, o filho mais velho podemos nos identificar com ele também. Quando achamos que estamos isentos de falha, que achamos que estamos trilhando o caminho certo, no entanto, nós estamos trilhando o caminho das convenções e das aparências. De forma egoísta, de forma intolerante. Então, o filho mais velho também pode ser qualquer um de nós em um determinado momento. Ele se sente injustiçado porque acha que está fazendo tudo certo e não consegue tolerar e compreender tanto a magnanimidade do seu pai, quanto a atitude do seu irmão, que ele não compreende, né? Que volta para casa arrependido. Quantas vezes, talvez nós tenhamos pensado dessa forma, teve o que mereceu. Se está sofrendo, é porque mereceu, é porque fez por onde.
se sofre, está nas ruas sem alimento, merece estar lá, não merece ser alimentado. Nós vemos isso, nós ouvimos isso, sabemos, temos essas informações muitas vezes, e não é assim, né? Então, o filho mais velho, ele pode também nos surpreender, né? Como que em princípio nós achamos que ele é bonzinho só porque ele está obedecendo aquela lei social, né? A toda a situação social ali. E, no entanto, é aquele que não consegue tolerar, não consegue ter empatia com o sofrimento do próximo, porque se tivesse, ele teria uma atitude aproximada à atitude do pai, né? O pai é todo misericordioso, justiça, bondade, generosidade, e atende os seus filhos com essa presteza. Ele provê aquilo de que os filhos necessitam. Sejam eles pródigos, sejam os intolerantes e egoístas, ou sejam os imperfeitos de toda a ordem. E que nós possamos refletir bastante sobre essa parábola, sobre esses ensinamentos tão maravilhosos, né, que Jesus nos traz, e que muitas vezes eles passam despercebidos, porque nós estamos tão acomodados àquela situação social, a dinâmica, né, que existe na sociedade. Estamos pensando, né, que cada um tem aquilo que merece, mas nós não entendemos com profundidade isso, né? Então, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos do Cristo o máximo possível, para que possamos conduzir o nosso dia a dia, tá? E conduzir a nossa vida rumo ao progresso, à melhoria espiritual, que eu possa ter conseguido também esclarecer um pouco sobre essa parábola. Foi muito bom estudar sobre ela, entender mais esses aspectos, né, que os estudiosos da doutrina espírita nos mostram. Então, essa parábola foi analisada à luz da doutrina espírita. Então, espero ter colaborado com todos, colaborado para isso, né? Desejo que todos tenham uma boa noite, um ótimo fim de semana, com muita saúde, muita paz e harmonia. Boa noite, meus queridos irmãos, que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial e a Jesus, nosso guia e modelo. Agradecendo a mais uma noite de estudos e por todo o ensinamento e a oportunidade do aprendizado nos proporcionado nesta noite de estudo. Te rogamos, Senhor, que nos auxilie para que possamos colocar em prática os teus ensinamentos em nossas vidas e nos fortaleça para que continuemos a nossa caminhada terrena. Envolva, Jesus, com a tua luz, o nosso planeta, toda a humanidade, e nos traga o equilíbrio, a coragem, a perseverança a todos nós. Agradecemos o amparo da espiritualidade amiga da Casa de Isaac Lima, em nossa reunião de estudos doutrinários. Jesus, que tu possas estar conosco hoje e sempre. E assim, damos por encerrada a reunião da noite de hoje.
Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Sentir Deus, de Carlos Faria Júnior, Carlos Alberto Silva Paulo, Ana Tereza Pelinho. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilha no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade de Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador, o Criador, o Criador, o Criador. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito o sol brilha no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade de Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador.